A palavra está lá em João 18. Abra aí a tua espada, a espada do Espírito. João 18. Eu quero ler do versículo 1 até o 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao texto. Um pouquinho antes desse que nós vamos ler, a gente percebe aqui a oração sacerdotal de Jesus. Ele orando ao Pai. E depois, porque ele diz que estava chegando a hora dele. Então, uma oração tão linda, que ele vai orar por nós, ele vai orar por ele, pelo Pai. Então, é algo assim lindo. E depois vem essa passagem que nós vamos estar lendo, que Jesus ele é preso. E começa assim, depois de dizer isso, dessa oração sacerdotal, né? Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, aonde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles, quando Jesus lhe disse: sou eu. Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Ele disse isso para que se cumprir a palavra de que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Aí o versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Até aqui, feche teus olhos por um instante. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, e ela sempre traz vida, nos ensina, nos corrige. E louvado seja teu nome em todo o tempo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Através da palavra do Senhor, tem aberto os nossos olhos espirituais. E quantas coisas nós deixamos de errar, porque aprendemos com o Senhor aquilo que vai ser bom para as nossas caminhadas, e assim alegrar sempre o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida pela tua misericórdia, e toda a honra seja dado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, o tema da mensagem é assim: cuide de suas crises interior. Quem aqui não tem crises, né? Quantas vezes nós estamos sentindo ali uma tempestade do lado de dentro? E a gente olhando para Pedro, né? Explosivo, né? Ele tinha uma tempestade dentro dele que, meu Deus, que quando eu olho para Pedro, eu lembro antes da minha conversão. E eu creio que cada um aqui também já passou por esse momento, ou ainda está passando, que o fogo vem. Esses dias eu até brinquei, né? Acho que foi o caso do Leidinha, que ela começou a pegar fogo, começou a esquentar, ela parecia uma panela de pressão. Aí eu falei, é assim, às vezes a gente, com o nosso temperamento, às vezes a gente sente esse calor e parece que vai explodir, não é assim? Aí tem aqueles que conseguem segurar, mas tem aqueles que não conseguem. E a gente percebe aqui na passagem que Pedro pegou o quê? A espada e pá! Imagina isso. E a gente conhece tanto Pedro, né? E às vezes nós somos ele, né? O Pedro. Às vezes eu brinco aqui e falo assim, é só espremer um pouquinho para ver o Pedrão que sai para fora, não é assim? E a gente passa por umas situações difíceis. Então essa palavra ela vai falar para nós cuidar dessas crises. Porque nós precisamos se cuidar. Já ouviu dizer que pessoas feridas ferem? E é uma realidade. Às vezes nós estamos feridos e com a alma doendo, e nós acabamos descontando em pessoas, falando o que não deve, fazendo o que não é para fazer. Então essa palavra vai nos ensinar um pouco a lidar com essas crises que acontecem dentro de nós. Mas nós temos um Jesus que, ele diz
nossa emoção, né, toda explosiva, a gente não consegue nem pensar em orar. A gente quer voar na garganta, a gente quer chutar o balde, a gente quer falar. É ou não é? Eu falo de chutar o balde porque eu fazia isso. Eu já testemunhei aqui. Eu com raiva chutava todas as lixeiras. Pá, 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 pá. Não tinha lixeira em casa. Era um jeito de descontar, né? Para não bater em ninguém, a gente descontava nas lixeiras. Era cadeira voadora. Na sua casa também deve ser algumas coisas parecidas quando você olha lá atrás, onde Deus te tirou. É assim, não é? E às vezes ainda hoje nós temos a dificuldade de se controlar. Então a gente percebe isso em Pedro. E Pedro andava com Jesus. Pense, andando com Jesus, vendo Jesus, né? Agindo ali, cuidando daquele povo, daquela multidão. E mesmo assim Pedro ainda estava no caminho da conversão. Eu me lembro de uma vez que ele acabou de ter uma revelação. Que Jesus perguntou: quem tu achas que eu sou? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele tinha acabado de ter uma revelação. Aí daqui um pouco, Jesus fala da missão dele. Fala: eu tenho que morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro se levanta e fala o quê? Não, eu repreendo isso aí. Não. Aí Jesus olha para ele e fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava ainda na carne. Ele não estava com os olhos espirituais naquilo que era a missão de Cristo. E às vezes nós não entendemos o propósito de passarmos por algumas lutas. Tudo na nossa vida tem um propósito. E a palavra vai dizer que há tempo para todas as coisas. E nós vamos passar. Vai ter momento de choro, mas vai ter momento de alegria. Vai ter momento que nós vamos plantar, mas tem momentos que nós vamos colher. Tem momentos de abraçar e momentos de deixar ir. Há tempo para tudo. Para estar doente, mas há tempo para estar curado. Então nós precisamos começar a olhar para Jesus e enxergar nele que ele tem o remédio para as nossas almas. É a experiência com ele. Sabe por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito. E nós vamos falar sobre isso e como é importante o fruto do Espírito dentro de nós. Mas ele precisa crescer. Nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ter esse fruto da mansidão dentro de nós, de domínio próprio. Nós temos, se nós temos o Espírito Santo, está aí dentro. E aí você acha que vem a luta por quê? Quando vem a luta para te dar aquela espremida, para quê? Para ver se vai desenvolver. Ou se você vai chutar o balde e falar: não, aqui não. Ou você vai dar o outro lado da face. Você vai se humilhar debaixo das mãos poderosas de Deus e falar: Senhor, está doendo, mas eu preciso de socorro. Eu preciso de um remédio que só o Senhor pode dar. Porque tem doenças da alma que remédio não cura. A gente pode até tentar ir para terapeuta, psicólogo, tomar remédio para dormir, mas não é a solução. Porque precisa ter um acompanhamento espiritual também. Quando a nossa vida espiritual está bem, todas as coisas vão ficando bem. Tudo vai fluindo, tudo vai ficando no seu lugar. Então eu vou aprender a lidar com as minhas emoções, com as minhas dores. Eu vou entender que tem propósito para elas. E eu preciso pegar essa dor e aprender com ela. Nós estamos falando isso na mentoria das mulheres. Não dá mais para nós andarmos carregando caixões emocionais. Não dá mais para nós ficar querendo viver o novo de Deus, carregando esses fardos pesados. É o altar que precisa estar queimando. Então nós precisamos aprender o caminho de todas as coisas, ir até Cristo, ir até Jesus. Tem hora que Jesus vai olhar para nós e vai falar: não dê lugar ao diabo. Assim como ele falou com Pedro, não dê lugar ao diabo. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos sendo alimentados com a palavra, mas nós saímos da porta para fora, até aqui dentro ainda dando lugar ao diabo, com a forma de falar, de agir, de dar testemunhos. Se iramos com facilidade, a palavra vai dizer para nós
irá, mas não pecais. Sabe por quê? Quando nós estamos irados, nós precisamos orar para não pecar, para não explodir que nem Pedro. Pedro, ele tinha uma boa motivação. A intenção do coração de Pedro, joinha, ele queria proteger Jesus. Mas Jesus precisa que alguém proteja ele. E ele vai, passa a espada. E o engraçado é que Jesus sempre está consertando umas falhas nossas. Né? Jesus foi lá e colou a orelha de Malco, deu um jeitinho santo lá. E Jesus vive fazendo isso com a gente, consertando, né? Que a gente vai fazendo de errado. Mas a palavra vai dizer que o que rege a nossa vida tem uma lei. E qual é? Da semeadura. Então não pense que você vai fazer o que você quer e vai colher coisa boa. Tomara em Deus que nós venhamos fazer coisas boas para colher coisas boas. Ótimo. Que a gente consiga receber o mal e dar o bem. Não é assim? Porque nós somos um povo de Deus. E nós precisamos ser parecidos com Ele. E é isso que eu tenho orado para que essa transformação aconteça mesmo de dentro para fora de nós. Que coisas do passado fiquem no passado. Que nós venhamos ser um povo curado, sarado. Um povo que vai abrir a boca e vai trazer palavras de vida, de edificação. Que vai ter boas condutas. Apesar das dores, vai ter boas condutas. Quantas pessoas que já foram abusadas e hoje é um testemunho que ajudam vidas que estão nesse processo de dor. Se levantou, não ficou se prostrando diante da dor, se vitimizando. Não, sacudiu o pó e falou: eu vou ajudar pessoas que sofrem com isso, porque eu superei e eu vou ajudar. Essa é a ideia do Evangelho de Cristo. É a superação, é as marcas que nós carregamos de superação. E nós precisamos pedir isso ao Senhor em todo o tempo. E precisamos colocar a nossa vida espiritual em ordem, emocional e espiritual em ordem. Porque concordem, é o que eu falei, elas caminham juntas. Não dá para nós separarmos. Essa aqui é a minha vida espiritual, essa é a minha vida emocional. Não. Está tudo aqui dentro. Nós que precisamos aprender a lidar com elas. É respirar fundo, é ir para o secreto. E nós precisamos aprender a administrar. Porque se nós andamos no Espírito, irmãos, nós precisamos colher também no Espírito. Se a nossa vida é regida, né, pelo Espírito Santo, nós precisamos começar a dar bons frutos. Quem que governa a tua vida? É simples, quando você tiver com essa tempestade aí aflorada, se você é aquele que consegue respirar fundo, não tomar atitude, porque pense como o povo gosta de tomar atitude quando está desse jeito, e é onde as piores coisas acontecem, é onde mais nós se perdemos. Então, se você entregou a tua vida, você tem o Espírito Santo, é Ele que tem que governar, não é as tuas emoções. E hoje o que a gente mais percebe é as emoções dominando. As emoções ficam lá no quarto, você querendo orar, e as emoções ficam assim: está dominado, está tudo dominado. Está assim. Aí você faz: sai de mim, cala-te, alma, aquieta-te. Tem um salmo que vai dizer, o Salmo 46, que toda vez que eu estou tribulada da vida, que a alma está tentando cantar esse hino do cão, eu ponho ela no lugar dela. Eu falo do Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Coloca a tua alma no lugar. Aprenda a lidar com ela através da palavra de Deus. Aprenda a vencer as guerras da alma com o joelho no chão. Vai jejuar. Porque a alma, ela vai tender para
mais fraca, aquilo que você menos alimenta. Se você não está alimentando a tua carne, a tua alma, ela vai ceder, ela vai se inclinar para as coisas da carne. Agora, vai jejuar, vai matar essa carne, para ver se não vai prevalecer o espírito. A tua alma vai tender para o espírito, para as coisas de Deus. É assim. E nós andamos perdidos, e nós temos um bom pastor, nós temos pastor. Esse quadro está aqui para isso, para você lembrar que você tem um pastor. Eu sou aquela amarrada ali, que eu já falei, que ele anda lado a lado para não se perder. Eu sou aquela. E a gente precisa se identificar. Nós somos o rebanho de Cristo, mas nós temos um pastor. E o que tem de ovelha perdida? E aí o bom pastor deixa as 99 e vai buscar ela. Não é assim? Olha o amor, gente. Olha o amor que ele tem por nós. E você pensa que ele vai levantar o dedo e vai falar: você é ovelha safada, você é ovelha rebelde, tá doida, tá atribulada? A palavra vai dizer que não. Ele pega a ovelhinha, ele põe nos ombros. E depois, pensa que ele vai expor? Porque a gente poderia falar: o bom pastor vai sair falando para todo mundo: olha a ovelhinha rebelde, fui lá, peguei, pus no ombro, tinha que quebrar as patinhas dela um pouquinho para ela não fugir de novo. Aí todo mundo acha que Jesus é aquele que vai levantar o dedo e vai acusar e vai mostrar para todo mundo. Aí a palavra vai dizer que ele faz o quê? Ele manda chamar todo mundo, né? Aí eu fico imaginando a ovelha: ai meu Deus, ele vai falar. E Jesus faz o quê? Uma festa. Começa a fazer uma festa para essa ovelha perdida. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Jesus, a qual nós amamos. Isso tem que encher o nosso coração de amor por Ele. Porque Ele deu a vida por nós. É Ele que cuida da nossa alma. Porque a palavra vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele tem alívio para a nossa alma. Enquanto a religião impõe jugo, Ele tira, esse fardo pesado, dá o dele leve e suave. É esse Jesus que nós amamos e seguimos. Vocês escolheram seguir a Ele, não escolheram? Glória a Deus. E esse cuidado, Ele diz aqui, eu quero colocar um Provérbios para você, 19:2, filho. Glória a Deus por isso. Você que ainda não aprendeu a fechar a jaula e pôr o leão para dentro, vamos lá. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. E um outro Provérbios, 18:13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Quem aqui já não começou a ouvir a pessoa e já nem esperou a pessoa terminar de falar? Que aflição de alma é essa, gente? A gente fala: fecha a boquinha. É como a presbítera diz: tem 2 ouvidinhos. Tem 2 ouvidinhos? É para ouvir melhor. Para ter mais paciência. A gente erra, a gente se precipita no falar e no agir, porque os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Se nós estamos pensando coisas dessa terra, se contaminando com as coisas desse mundo, como que vai ser a ação? Agora, se você está olhando para o alto, recebendo as coisas do reino sobre a tua vida, se os seus pensamentos estão nas coisas eternas de Deus, os seus passos vão ser dirigidos por Ele. Então você vai agir corretamente. Mas para isso nós precisamos se dedicar. Precisamos buscar. Precisamos se encher dessa presença. Não dá para nós ficar só lá, vida, ó céus, ó azar, e carregando essas dores, essas aflições e saindo, descontando em todo mundo. Percebe que Pedro não tinha limite. Porque se ele tivesse limite, ele não tinha tirado a espada da bainha. E hoje o que nós estamos vendo aí? E não é só as pessoas do mundo não, tá? Não é. São pessoas que se dizem crentes, que estão fazendo isso, porque Pedro também era crente aqui. Você entende que essa geração está muito cheia de coisinhas que não consegue aprender a ter limites. E talvez eu, como mãe, estou sendo falha. Talvez você, como mãe e pai, está sendo falho. Agora a gente vai fazer
fazer uma boa ação, as pessoas não falam nem obrigado. Aí sabe o que eu faço? Obrigado de nada. Eu mesmo respondo e pronto, eu fico feliz. Porque se você ficar esperando por alguém, tá difícil. Então fala lá, não fica esperando, já fala obrigado de nada, tchau. Pronto, tá bom, né? Mas tá difícil, as pessoas não reconhecem. As pessoas parecem uma metralhadora. As pessoas vêm com pedras. E às vezes está aqui no nosso meio, está ouvindo a palavra. E Jesus, o melhor pregador, gente. E mesmo assim se levantou até um Judas. Então às vezes acontece, as pessoas, é por uma religiosidade, é algo mecânico, eu vou para o culto. Mas nós estamos aqui para receber essa palavra como um ensinamento para melhorar a nossa vida, para sermos transformados e não ser parecido com as coisas dessa vida aí, daí do mundo, se contaminando com essas coisas, mas ser a diferença, assim como Jesus pede para nós. Seja luz, seja diferença. Por que hoje tanto morte, tanto homicídio, tanta destruição? As pessoas não têm limite, as pessoas não podem ouvir um não. Às vezes os pais estão morrendo, os filhos estão matando os pais por causa desse não. Então é isso que nós estamos vivendo, uma falta de respeito com o ser humano. E é muito triste isso, a gente está em algum lugar e a gente ser ofendido. Hoje nós estamos vivendo isso, o que mais nós estamos vendo, as escolas, os professores estão sendo metralhados. Não tem respeito pelos professores. Nós temos alguns aqui, deve escutar cada uma. E às vezes a gente tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que adianta ter razão num mundo perdido desse? Não, melhor nós ter paz. É aquilo que eu sempre digo, cada um dá o que tem. Mas nós precisamos se levantar como pais, ensinar os nossos filhos, essa geração, a ter um bom comportamento, porque eles vão olhar para nós. E não vai ser muito falar, vai ser no seu exemplo. Aquilo que você faz, eles vão olhar. A minha mãe lê a Bíblia, eu também vou ler. A minha mãe dá valor para a igreja, eu também dou. Anota aí. Glória a Deus. Então, é questão de nós colocarmos, ensinarmos os nossos filhos. Porque vocês percebem que cada vez mais, quantas pessoas tiram a vida por depressão, por doenças da alma? Jovens estão tirando a vida, não suporta a pressão do mundo, não suporta a ofensa. As almas estão muito feridas. As pessoas estão muito judiadas. Não estão conseguindo lidar com essas dores. Entende como nós precisamos se levantar, ser curados para curar, libertos para libertar? Porque tudo na nossa vida é um testemunho para edificar outras que estão passando, às vezes, por lutas muito maiores do que as nossas. Então, é normal passar por lutas? Sim, é normal, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele venceu como homem para nos dizer que nós podemos também. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Então nós temos que pegar as nossas dores, colocar diante do altar de Deus e pedir para Ele a cura. Senhor, cura. Eu preciso perdoar. Eu preciso tirar essa raiz de amargura de dentro de mim. Porque existem pessoas que começam a deixar de perdoar e vai ficando lá no coração, sabe? Vai juntando, entulhando e vira uma raiz de amargura. Pessoas que não têm brilho no olhar, o semblante triste, apagado de tantas dores, e lá dentro, porque a palavra vai dizer que um coração alegre formoseia o rosto. Então nós precisamos estar com o nosso coração lindo, limpo. Nós precisamos ter o coração de Jesus batendo dentro de nós. Então não vamos ser cegos para essas investidas que têm acontecido do inimigo das nossas almas, investindo para nos destruir nas emoções. Porque se nós se precipitarmos na palavra, não só nós vamos sofrer, mas a nossa casa também. Os nossos filhos vão pagar um alto preço. Não entre em discussão desnecessária. Tem hora que você
precisa, não vai resolver. A pessoa está naquela panela de pressão que você fala, deixa lá. Deixa acalmar. Deixa Deus fazer a obra. Você não tem que ficar se envolvendo, discutindo. E é arriscado você tomar um tiro, você apanhar. Hoje está assim. Então não se envolva em discussão desnecessária. Tem coisa que não convém. Deixa para lá. Coloca diante de Deus. Cuidado, porque isso pode interferir nas suas decisões. Quando você está assim, você pode se decidir por algo que não agrada, que não está no centro da vontade de Deus. Irmãos, e a pior coisa que tem é a gente fazer aquilo que Deus não quer. A gente paga um preço. Preço da desobediência, de não ouvir, de não estar na direção. Então comece a querer a vontade de Deus sobre a tua vida, para você errar menos, porque hoje nós louvamos aqui. Ele está na direção da porta. Nós estamos esperando os passos dele. É assim, ó, é um piscar de olhos, a palavra diz. E nós temos que estar como? Preparados. Então, cuidado, porque eu quero ler Tiago 1,19. Olha o que a palavra vai dizer. Ao contrário do que Pedro fez. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja aqui pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. É a palavra de Deus. E Pedro mostrou-se tardio para ouvir, pronto para falar e pronto para irar. E quase matou um homem. Isso pode acontecer. A ira faz isso. Quando nós estamos irados, a gente precisa tomar cuidado para não perder o controle. Eu não sei você, mas eu já senti ira de voar em alguém quando eu não era convertida. Glória a Deus que Jesus me tirou desse lugar. Que hoje, quando o marido fala uma coisa de atravessada, eu falei, deixa ele falando. Vamos ser plena. Deixa eu falar. Deixa. Não é assim? Jogo. Vamos ser plena. E os maridos também, né? Agora pode falar. Quando a mulher começa a falar que nem uma louca, aí o que os maridos têm que fazer? Deixa falar. Respira fundo, vai orar. Fala, Jesus, pega ela. Pega ela, Jesus. Manda fogo, Jesus. Mas vai orar. Ainda bem que Deus, Ele é tão bom, né? Imagina se tudo que nós pedíssemos Ele fizesse. Meu Deus. E tudo que nós reclamássemos Ele tirasse. Meu Pai eterno. Ainda bem que Ele é Deus poderoso, grandioso, sabe todas as coisas. Né? Quantas vezes eu já orei, Senhor, abençoa o laço do passarinheiro de madrugada, e Deus não abençoou nada. Glória a Deus por isso. E quantas vezes eu falei, eu te abençoo, meu Deus, olha, dormindo. Até caiu, Jesus. Dormindo a gente fala umas besteiras, mas Deus, Ele é bom demais, Ele sabe de todas as coisas. E glória a Deus que Ele não responde tudo que a gente pede, né? Porque Ele não é o gênio da lâmpada também. Glória a Deus por isso. Então, uma precipitação que eu escolhi aqui na passagem. Lembra de Sara? Ela tinha uma promessa de engravidar. Ia vir o filho da promessa. E o que a Sara fez? Se precipitou. As emoções, né? Eu quero. E a promessa não chega. E aquela demora. Aí ela pegou a serva Agar e deu para Abraão. E o que aconteceu? 2 nações. A gente sabe que os árabes é descendentes, né? São descendentes de Ismael e os judeus descendentes de Isaac. E eles vivem, esses 2 povos vivem em conflito até hoje. Não era melhor ela ter esperado a promessa? Olha como a gente se perde nisso, né? Não tem paciência para esperar. Eita, alma aflita. Aí a gente fica, um sinalzinho de Deus, né? Um sinalzinho, mais um sinalzinho. Né? A gente fica assim. E às vezes Deus nem deu sinal, a gente deve ver sinal em tudo também. Quando a gente quer, a gente vê sinal em tudo. A gente está no culto ouvindo uma palavra, a gente fala Deus. Aí Deus está falando outra coisa, a gente entende outra, que era aquilo que a gente queria ouvir. Eita alma, é ou não é assim? Quem já não passou por isso? Então tá lá. E outro também que se precipitou, que não valorizou. Isaú, lembra de Isaú? Quando ele era um caçador. Ele estava lá caçando, chegou cansado, e Jacó lá preparando um cozido, a palavra diz, aquele cheiro.
de lentilha. Alguns falam que é lentilha, não sei, mas eu gosto de lentilha. Um cheirinho gostoso, não faz aquela sopinha. Aí aquele cheirinho lindo, foi direto no nariz de Esaú. E ele com fome. Aí ele falou, me dá aí esse ensopado. E aí Jacó falou o que para ele? Vende o poder da primogenitura. Você quer comer? Então vende aí. Ele falou, do que vai me adiantar essa primogenitura? Irmãos, a primogenitura era uma honra de Deus. E ele desprezou aquilo. Por um momento. Porque às vezes a gente quer tomar decisões por um momento que nós estamos passando e acabamos desprezando as coisas eternas e pensando no aqui e agora. Para esse tempo, eu estou aqui, é agora. Então tem aí esse cuidado para não desprezar as coisas espirituais por um momento que você está precisando de algo. Olha, isso vai aparecer, isso vai acontecer. Por isso que você tem que estar com os olhos espirituais abertos. O teu altar tem que estar reconstruído. O teu altar tem que estar queimando para você não cair nesse laço de desprezar as coisas que vão te levar para o céu, as coisas espirituais, que é bênção de Deus sobre a tua vida, por coisas do momento, uma necessidade do momento. Então cuidado com isso. E muitos abrem mão, né, das bênçãos de Deus, justamente porque necessidade do momento. Deus está falando aqui. Cuidado com as necessidades do momento. Então não se precipite. Busque a vontade de Deus para a tua vida. Busque a vontade dele. Aleluia. Acho que eu falei para encerrar. Eu quero ler com vocês Atos. Abre aí Atos 2. Porque, irmãos, Pedro, ele era explosivo. A gente percebe aqui, sim ou não? Cometeu umas loucuras aí. Jesus falou uma par para ele, pôs ele no lugar dele, para o bem dele, para que ele fosse transformado. Ele estava se convertendo. Né? Então, às vezes a gente toma umas lapadas mesmo, mas é para o nosso bem. Né? Deus ele gosta de. Mas crente gosta de apanhar, e tem que gostar, porque é para endireitar. Porque, como diz o meu marido, pau que nasce torto morre torto. Eu falei, não, só se não quiser mudar, porque Jesus muda tudo. E mudou. Como que não vai mudar? Né? Então eu vejo como algo que a gente olhando para Pedro, ainda há esperança. Ainda há esperança. Vamos lá. Por que, né, que Pedro mudou tanto? A partir do 1 aí, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe falasse. Pedro estava aqui. Tanto é que depois você vê a pregação de Pedro, quantos 3.000 convertidos, depois mais 5.000 convertidos. Me fala, esse homem foi transformado. Entende que nós precisamos buscar essa presença do Espírito Santo até que Ele venha, que nós venhamos ser um povo cheio do Espírito Santo para ser transformados, para aquilo que antes era vergonha, hoje se tornar uma dupla honra sobre as nossas vidas. Olha para Pedro. Então nós podemos vir a Jesus como nós estamos. Ele aceita, beleza, venha como está. Quem já não ouviu isso? Mas não permaneça assim. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Você põe de pé, igreja. Aleluia. Vamos orar essa palavra. Glória a Deus.